Olá, hoje no Mundo Político, memória e legado das diretas já. Milhões de pessoas em todo o Brasil foram às ruas em 1984, num movimento de massas sem precedentes, pedir a volta das eleições por voto direto para presidente e o fim do regime militar. Como esse episódio marcou a retomada da democracia? Quais foram seus principais méritos? O que esse resgate histórico nos ensina sobre o país quase 40 anos depois? Eu converso com o jornalista Oscar Pilagalo, autor do livro O Girassol que nos tinge, uma história das diretas já, o maior movimento popular do Brasil, recém-lançado pela editora Fósforo. Oscar, muito bem-vindo ao Mundo Político, é um prazer recebê-lo. Obrigado, Marco Antônio, um prazer estar aqui conversando com você. Oscar, quase 4 décadas depois, que dimensão ainda tem as diretas já na história política do país? Eu acho que as diretas devem ser lembradas, sobretudo nos dias atuais, porque elas representam assim o ponto alto da luta popular, né, a favor da democracia, enquanto havia uma ditadura no país. E foi uma luta que não foi fácil, embora tenha sido cercada de alegria e de criatividade. Ela foi arrancada à força dos militares na época, e é importante hoje, praticamente 40 anos depois, a gente lembrar disso no momento em que a democracia, infelizmente, mais uma vez é ameaçada. Recentemente tivemos vários episódios aí nesse sentido. Então, acho que daí a importância da gente trazer a memória desse período. Muito se discute, Oscar, sobre o quão realmente determinante foram as diretas já para o fim da ditadura, né, que já vinha dando sinais de esgotamento ali na década de 80, né, nos primeiros anos da década de 80. Qual a sua percepção? Eu acho que a importância assim, é pela maneira como se deu essa volta à democracia, porque, de alguma maneira, pela situação da época, já se imaginava que a democracia voltaria uma hora ou outra, de uma maneira ou de outra. Mas havia um script oficial com relação a isso, quer dizer, havia um ritmo que o governo procurava imprimir na cena política para que a democracia voltasse de uma maneira ordenada, aos poucos, sem assodamentos e, sobretudo, sem a ameaça do que eles consideravam revanchismo, né, por parte dos políticos, assim, em relação à ação dos militares durante a ditadura, como havia acontecido na Argentina. Então, acho que houve uma importância grande do fato das pessoas irem à rua, e mesmo com o movimento derrotado, como foi no Congresso, essa semente ficou e acabou levando à eleição, ainda que indireta, né, de um presidente civil de oposição, que depois redundou na Constituinte e deu início à democracia que a gente vive ainda hoje. Os próprios movimentos finais ali das cúpulas militares, você acredita que foram impactados pela efervescência das ruas, mesmo após a derrota da emenda Dante de Oliveira, né, que acabou tendo seu ponto final ali na Câmara pouco mais de um ano depois, né, de ser lançada? Eu acho que o governo militar, a gente não pode, embora ele tenha uma aparência assim, de uma coisa monolítica, né, na verdade havia fissuras dentro do próprio governo, em que uma ala majoritária era a favor de uma redemocratização, era a favor de sair do cenário político, mas tinha uma outra ala que também tinha relevância, era minoritária, mas tinha relevância, que defendia o contrário, defendia a manutenção da ditadura e até que ela viesse com mais força ainda, entendeu? Então, quando as diretas acontecem no meio desse processo, elas acabam tendo influência, no sentido de até emprestar mais força à ala do governo que defendia esse processo. Você citou a Constituição de 88, né? Ela também captou, de alguma forma, o sentimento
que existia ali no país desde as diretas já? Certamente, não foi da maneira como se imaginava, mas acabou tendo esse resultado. Eu lembro que no comecinho dessa campanha das diretas, até mesmo um pouco antes dessa campanha, quando já se falava em eleição direta, depois que tinha já havido a eleição direta para governadores, por exemplo, havia já esse sentimento de fazer com que o país tivesse uma nova Assembleia Nacional Constituinte, exatamente para acabar com o que se chamava de entulho autoritário, que eram as leis e regras e constituição do período militar. Só que nesse momento não se falava ainda em eleição direta no topo da agenda política. O que houve a partir de março de 83, com a emenda de Dante de Oliveira, foi a inversão dessa agenda. Aos poucos, a campanha das diretas passou a prevalecer em relação à pauta anterior, que era de uma Assembleia Nacional Constituinte. E essa só foi acontecer um pouco depois, em 88, não na forma de uma Assembleia Nacional Constituinte, como se queria, mas ainda assim de um Congresso Constituinte. Eu imagino, Oscar, que você tenha passado aí por um longo trabalho de pesquisa, né, e apuração na confecção do livro. Ao longo desse processo, algo lhe surpreendeu? Olha, surpresa, quando a gente se debruça assim, sobre um tema, mesmo um tema conhecido, né, na verdade, eu vivi o tempo das diretas, participei de comícios tal, mas ainda assim a gente tem coisas que talvez escapem um pouco no momento, e aí só tempos depois, com o benefício de um olhar retrospectivo, é que a gente percebe com mais clareza. No caso, talvez o que tenha mais me chamado a atenção é o papel da Argentina nesse processo todo. E é uma coisa complexa porque se deu em dois níveis, quer dizer, de uma certa maneira, o que acontecia na Argentina até favoreceu a campanha pelas diretas aqui, porque a Argentina saiu um pouco na frente em relação a isso, por uma questão local lá, da política local, eles tiveram uma guerra que perderam de maneira humilhante e isso acabou escorraçando os militares do poder, dando lugar a um governo civil eleito democraticamente. Mas, por outro lado, acabou também jogando um pouco de receio em relação ao que poderia acontecer aqui, porque os militares temiam que acontecesse no Brasil o que tinha acontecido lá, um país em que generais e ex-presidentes estavam sendo condenados à prisão. Posteriormente, tivemos ex-presidentes que foram presos em prisão perpétua, morreram na cadeia, e os militares aqui no Brasil tinham medo que aqui acontecesse a mesma coisa que havia acontecido lá. Se isso prevalecesse, era um possível revés em relação à redemocratização. Então, a Argentina teve esse papel duplo de, por um lado, estimular e, por outro lado, colocar receio no processo democrático aqui. Os caminhos distintos, né, que os dois países vizinhos trilharam em relação aos crimes de suas ditaduras militares impactam de que forma nas sociedades atuais de hoje? Foram dois caminhos distintos. O Brasil, na verdade, em 83, 84, já havia, de certa maneira, tentado colocar um ponto final nisso com a anistia que tinha sido concedida alguns anos antes. Né? A anistia é de 79. Foi uma anistia que privilegiou um sentido de conciliação, de vamos deixar para trás, tal, o que naquele momento acabou, vamos dizer, pacificando temporariamente a cena política e permitiu que a gente trilhasse o caminho que foi trilhado aqui. Na Argentina foi diferente, houve um enfrentamento, mas é preciso dizer também o seguinte, que na Argentina o processo, primeiro, foi muito mais violento, depois houve a questão da guerra que humilhou a Argentina como nação.
A gente não teve isso no Brasil, não teve uma guerra contra um país estrangeiro. O que houve foi um processo interno, uma ditadura sangrenta, que matou, que torturou, como a da Argentina, embora lá tenha sido, os números sejam maiores, isso faz parte da história, mas essas condições acabaram determinando como se deu o processo de anistia e de criminalização dos atos de guerra no Brasil e na Argentina. Foram processos diferentes. E isso acabou, na verdade, influenciando até os dias de hoje. Quer dizer, recentemente, né, a gente teve a Comissão Nacional da Verdade, que voltou a visitar atos cometidos durante a ditadura, enquanto na Argentina isso já, nessa altura, já estava julgado, inclusive, e pessoas já condenadas e tudo mais. Então, são dois caminhos trilhados, dois caminhos diferentes trilhados pelos dois países. O fato de parte da sociedade brasileira hoje demonstrar em pesquisas simpatia por teses autoritárias tem a ver com isso? Não sei se diretamente a ver com essa questão da anistia e a maneira como ela se deu aqui. O fato é que existe uma parcela da sociedade brasileira, que eu imagino que seja pequena, ela não reflete o que aconteceu nas urnas na última eleição, senão seria dizer que metade da população praticamente seria devota de teses de uma extrema-direita representada pelo ex-presidente. Eu acho que não é isso. Eu acho que a chamada extrema-direita aqui no Brasil, ela existe, como existe em qualquer lugar no mundo, mas ela é pequena diante do contexto geral da sociedade. Talvez, sei lá, não sei, 15%, alguma coisa assim, um pouco chute, mas um pouco baseado também assim, naquele núcleo mais duro desse segmento da sociedade, entende? Quer dizer, outras pessoas que acabaram votando no ex-presidente não pertencem propriamente a esse segmento, embora votaram muito mais contra um projeto liderado pelo atual presidente Lula do que propriamente a favor de um projeto de país baseado em teses de extrema-direita. Vamos falar de outros resgates, né? Voltar a falar de resgates importantes dessa obra. Um dos capítulos é dedicado, né, às músicas e artistas que embalaram as multidões, né, que foram às ruas pela democratização do país. E chamou atenção o caráter eclético, né, daquele grupo. Queria que você desse alguns exemplos. Eclético acho que é a palavra mesmo, porque tinha de tudo, né? A começar do rock, por exemplo, que o rock nacional ele é praticamente contemporâneo das diretas, né? Ele aconteceu no Brasil, ou ressurgiu aqui no Brasil, mais ou menos por esse período, assim, e uma das músicas, que é aquela do Ultraje a Rigor, né? Que falava que a gente somos inútil, né? Errando a concordância, assim, e que, concluindo que, de uma maneira irônica, né, que a gente não sabemos votar para presidente, foi uma música que fez muito sucesso, elogiada, inclusive, pelo Ulisses Guimarães, que foi o senhor diretas, né, o grande político que articulou essa campanha, né? Mas também teve outros artistas de várias outras correntes estéticas e musicais que participaram. Um grande destaque, acho que foi o Milton Nascimento, que talvez tenha sido o maior responsável, né, pela trilha sonora das diretas, com Coração de Estudante, que tocava no rádio, tocava nos palanques, tocava em todo lugar. E o Menestrel das Alagoas, que é uma música que ele fez com o Fernando Brant, que falava do Teotônio Vilela, que foi outra grande figura inspiradora da campanha. Enquanto Ulisses foi um articulador, né, desse movimento, o Teotônio foi a pessoa que inspirou realmente essa campanha toda. E ele é homenageado nessa música, a música tocava também a toda hora, a Fafá de Belém, praticamente em todos os comícios que ela participou, cantava a música nos palanques e tal. Mas, além disso, tinha muitas outras manifestações musicais, com presença de artistas no palco, cantando músicas mesmo sem acompanhamento de instrumentos.
Chico Buarque, enfim, tantos outros, Walter Franco, que era, Renato inclusive, uma Russo. figura... Renato Russo ainda muito Enfim, jovem, né? todos, assim, praticamente seria mais fácil listar quem não foi do que quem foi, porque estava todo mundo lá. A gente pega algumas fotos, assim, todos nomes que já eram de peso e nomes iniciantes, assim, estavam endossando essa tese, essa campanha, né? Você citou Ulisses Guimarães, né? O senhor diretas. Foi essa participação, né, de Ulisses foi também uma grande virada na própria história política dele, né, biográfica, porque ele, 20 anos antes, foi um apoiador do regime. Ulisses Guimarães. Sim. O Ulisses, ele, na verdade, ele não chegou a apoiar totalmente da maneira como fez, por exemplo, o Teotônio Vilela, né, que era realmente da Arena e tal. O Ulisses ele já fez a trajetória dele já era mais associada desde o começo ao MDB ou PMDB, dependendo da época que a gente está falando, mas ele sempre foi um líder desse partido, sempre foi uma pessoa de oposição. E ele teve grande projeção nos anos 70, meados dos anos 70, quando ele se lançou nacionalmente como o anticandidato, como se dizia, que foi apenas para denunciar o processo de eleição indireta que prevaleceu durante a ditadura. Ele, em 70, meados dos anos 70, ele se candidatou, evidentemente sem chance nenhuma de vencer, apenas para denunciar o processo. Então, ele tinha essa história antes de se lançar como articulador da campanha das diretas. Aí foi realmente quando ele foi o auge, talvez, da carreira dele, até aquele momento, porque depois ele foi muito importante durante a Constituinte, mas até aquele momento esse tinha sido o auge da sua trajetória política, quando ele conseguiu, ele foi a pessoa que primeiro comprou a ideia das diretas e conseguiu convencer políticos do seu próprio partido de que essa seria uma saída importante, porque no começo da campanha das diretas não era uma coisa consensual na oposição de que esse seria o caminho, tinha várias outras possibilidades, e ele insistiu nessa e fez prevalecer. Então, o papel dele foi muito importante nesse período. Conseguiu costurar também uma união com Lula, né, com o PT ali recém-fundado, que foi importante para estimular Sem a dúvida, campanha. sem dúvida, porque primeiro ele convenceu os seus próprios correligionários de que aquele seria o caminho, e depois ele abriu pontes com outros políticos de outros partidos. Você citou o Lula, com muita razão. O Lula talvez tenha sido o orador mais aplaudido durante os comícios e tal, foi uma pessoa importante, embora ainda com pouca estrada na política partidária, porque ele era até mais conhecido como líder sindical ainda, mas teve um papel muito relevante. Mas o Ulisses estendeu a mão também para outras oposições. Por exemplo, o Leonel Brizola, que era o presidente, era governador Governador do Rio do de Rio de Janeiro. Janeiro na época, né? E que tinha sido um político importante antes do golpe de 64. Então, todos eles, de certa maneira, ficaram devendo ao Ulisses essa articulação. Todos eles se projetaram com a campanha e, de certa maneira, todos ficaram devedores ao Ulisses Guimarães por ele ter insistido e articulado essa campanha. Se dedica parte do livro, Oscar, também a falar sobre o papel dos governadores, né? Não só de Brizola, como de Franco Montoro, que governava São Paulo, e Tancredo Neves, aqui em Minas Gerais, que tiveram até no aparato estrutural da campanha mesmo, né? Para que ela crescesse, tivesse ali um amparo logístico. Como é que foi isso? Os governadores de oposição que tinham sido eleitos em 82 tiveram um papel decisivo no sucesso dessa campanha. Exatamente por isso que você lembrou, quer dizer, eles, na verdade, colocaram dinheiro público no financiamento dessa estrutura grande, porque alguns comícios eram realmente, era coisa de show, e show de alto nível, assim, entende? Com todo o aparato possível, coisas que custavam dinheiro, né?
E isso foi feito com dinheiro público. Muita gente criticava, dizendo que dinheiro público não é para isso, e os que defendiam diziam que não, acho que a defesa da democracia é algo que vale a pena você colocar um financiamento público para defender a democracia. Era um debate que havia na época, mas mesmo pessoas de esquerda, às vezes, desconfiavam um pouco desse aparato muito grande, achando que, de certa maneira, eles iriam perder o controle da campanha se colocasse isso na mão de governadores que estavam, na verdade, patrocinando isso, evidentemente com interesses, cada um próprios, né? Quer dizer, havia um projeto nacional maior, que era a defesa da democracia, que era o voto direto, mas claro que cada um, todos eles sendo políticos, olhava para os seus próprios interesses também. Então, muita gente de esquerda via com desconfiança esse aparato todo, achando que, de certa maneira, você estava entregando assim, uma coisa que era genuína do povo para uma coisa mais profissional, assim, que, enfim, colocaria em risco a própria legitimidade, não legitimidade, mas assim, a coisa genuína do movimento, né, a coisa mais popular, talvez. Comportamento da grande imprensa, né? Também foi um capítulo à parte, Oscar, porque alguns veículos, né, demoraram tanto a darem a devida dimensão àquilo que estava acontecendo nas ruas. Pois é, eu achei que a imprensa merecia um capítulo à parte, porque, na verdade, teve um papel que eu considero que foi decisivo, no sentido pelo protagonismo, né, que alguns veículos tiveram. Certamente a Folha de São Paulo foi o jornal que se destacou, porque houve uma decisão do jornal no final de 83, é uma coisa que foi endossada pela direção do jornal, no sentido de apoiar o movimento. E a Folha, nesse momento, estava falando sozinha, porque em dezembro de 83 não havia um movimento pelas diretas, uma campanha pelas diretas. Naquele momento tinha tido apenas quase que um ensaio aqui em São Paulo, no Pacaembu, com 15 mil pessoas, o que não é um número realmente muito expressivo, entendeu? Depois, em janeiro, um pouquinho depois, janeiro já de 84, teve uma em Curitiba, aí com maior presença de pessoas, aí já com apoio, inclusive, do governo do Estado, né? O Richa, na época. Mas ainda assim, não era uma coisa com peso nacional. E a Folha insistindo nisso, e a imprensa, de um modo geral, um pouco vacilante, achando que talvez isso fosse só barulho, que não ia dar em nada, porque o raciocínio, que não estava incorreto, era o seguinte: eles faziam a conta dos votos que seriam necessários para que isso passasse no Congresso, porque sem isso não teria diretas, né? E realmente, fazendo as contas lá, era improvável que a gente conseguisse, né? A gente, que eu digo assim, a sociedade civil, conseguisse os votos necessários, porque, como era uma emenda à Constituição, precisava de uma maioria qualificada, não era apenas a maioria, tinha que ser uma maioria de 2/3. E o Congresso era um Congresso que não refletia exatamente a vontade da população, Faltaram muitos porque votos, né? Inclusive. na verdade, faltaram 22 votos, que naquele universo todo dos deputados nem era assim uma coisa tão grande, foi uma vitória por margem pequena, ou uma derrota, no caso, por margem pequena, entende? Mas o Congresso não refletia a sociedade, porque muitos deputados tinham sido eleitos com a ajuda de legislações várias, leis várias, que beneficiavam candidatos do governo, né, candidatos do PDS na época, que era o partido que veio substituir a Arena, que foi o partido que deu sustentação ao governo militar. Então, esse Congresso, simplesmente, era difícil que saísse de lá um voto que fosse derrubar a ditadura. Ainda assim,
mais de 50 deputados que eram do partido governista acabaram dando seu voto a favor das diretas. Foi uma coisa expressiva, mas não foi suficiente para que elas tivessem passado na Câmara dos Deputados. A imprensa, só a partir de um determinado momento, é que teria reagido mais de forma homogênea, né? Que momento foi esse? Você aponta isso no livro, né? Então, assim, quer dizer, quando foi realizado o comício em São Paulo, praticamente assim, a cobertura da televisão foi muito pífia. Na Globo se chegou a dizer que era apenas um show de música por ocasião do aniversário de São Paulo, o que não era uma inverdade, porque realmente era aniversário de São Paulo e teve música, mas evidentemente que o sentido daquilo era político e isso não foi enfatizado no noticiário, no principal noticiário de televisão do país. Aí, aos poucos, à medida que os comícios iam crescendo, porque começou com 50 mil em Curitiba, depois 300 mil aqui em São Paulo, na Praça da Sé, depois Minas Gerais teve um comício equivalente, se não um pouquinho maior, talvez. Depois, no Rio, a coisa cresceu ainda mais, na Candelária e tal. Quando o movimento, né, a campanha, tomou um corpo que era impossível que fosse ignorado, aí a televisão, de um modo geral, e quase todos os veículos passaram a fazer uma cobertura intensa, e acredito que o que tenha feito grande diferença foi a cobertura da televisão, que é o veículo que tem, assim, é mais importante do ponto de vista de passar uma informação. Como a gente sabe, a imprensa escrita tem importância no sentido de formar opinião, mas assim, não atinge um público tão grande assim quanto o da televisão. Aí, quando a Globo e outras TVs passaram a fazer a cobertura ao vivo, em muitos comícios, tal, aí a coisa ganhou um corpo ainda maior. É que a televisão e o rádio também sempre ficavam sob ameaça do governo, porque, sendo concessões, sempre tinha aquela ameaça de que, em algum momento, o governo poderia cassar a concessão, e na verdade, as ameaças eram até mais sérias do que essa. A rádio sofreu muita censura em alguns momentos, a TV também, e assim, e os jornalistas e diretores e donos de emissoras chegaram a ser ameaçados mesmo pelo que estavam colocando no ar em relação às diretas. Oscar, muito obrigado por essa conversa, né, sobre o livro que resgata aí a história das nossas diretas já. Esperamos, né, que ele inspire a boa política, né, nos tempos atuais que estamos precisando. A minha esperança é essa também, não podia ser outra. E eu agradeço muito aí o convite, a oportunidade da gente conversar. Foi um prazer falar com você, Marco Antônio. Um abraço. Eu conversei com o jornalista Oscar Pilagalo, autor do livro O Girassol que nos tinge, uma história das diretas já, o maior movimento popular do Brasil. A obra recém-lançada pela editora Fósforo analisa o curso histórico de acontecimentos que culminaram na redemocratização do país, as condutas de seus principais atores e o significado daquele ciclo, quase 40 anos depois. O Mundo Político fica por aqui. Obrigado por nos acompanhar e até o próximo programa.